Bom, no boletim de ontem, a Andresa Matais trouxe um baita furo para a gente sobre a suspeita dos ministros do Supremo sobre a quebra do sigilo fiscal das esposas de alguns ministros. Depois do boletim, a história escalou e teve até a operação da Polícia Federal hoje. A Andresa está aqui comigo no estúdio, já vamos começar conversando sobre esse assunto. Andresa, muito boa tarde. Oi, Neila, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa e o Carnaval. Olha, alguns pontos importantes de tudo que você trouxe desde ontem que precisam ser discutidos. A Receita agora precisa entregar um relatório ao ministro Alexandre de Moraes. Tem também a questão da quebra desse pedido de quebra aí do ministro Alexandre de Moraes. É uma quebra criminal e também administrativa. E o terceiro ponto é que o ministro Alexandre de Moraes pediu a investigação, que a investigação fosse no âmbito do inquérito das fake news. Então, 3 pontos para a gente começar essa discussão. Ontem você trouxe para a gente essa suspeita aí que é ligada a esposas dos ministros, esposas dos ministros e filho de um dos ministros. Depois disso, houve essa operação da Polícia Federal hoje, a pedido do ministro Alexandre de Moraes. A gente até divulgou aqui quem são os possíveis servidores que podem ter divulgado essas informações, servidores da Receita e também do SERPRO. Depois a gente vai trazer aqui os nomes deles para vocês, mas eu queria que a gente tocasse aí nesses pontos. Investigação aí que vai no âmbito da operação, no âmbito da investigação das fake news, no inquérito das fake news. Isso quer dizer o quê? Isso pode ser um recado do ministro Alexandre de Moraes? Então, Neila, o que a gente conseguiu descobrir já de todas as investigações da Receita Federal sobre vazamentos, né, e quebra de sigilos indevidos, a gente está falando de um crime que foi cometido, porque, claro, os servidores da Receita Federal, eles examinam, né, os dados fiscais de todos os contribuintes, mas para isso tem que ter uma motivação ou tem que ter uma ordem judicial. E nesses casos, né, já se concluiu que essas motivações foram indevidas, ou seja, eles foram lá e vasculharam de uma forma criminosa. Então, o que eu apurei, o que a gente contou aqui no Metrópolis, é que a mulher do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Bassi, teve os seus sigilos fiscais acessados de forma indevida e tem também um filho de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de um outro ministro que não é o Moraes, que também teve os seus dados acessados. A gente não tem o nome de quem é esse ministro, mas sabemos que mais um familiar, além da Viviane, também teve os seus dados ali acessados irregularmente. Então, essa investigação, ela começou a pedido, tem 2 versões agora, Neila, na verdade. Primeiro, que o ministro Alexandre de Moraes pediu uma investigação à Receita Federal. Aliás, vamos me corrigir aqui, ministro não pede, ministro manda, né? Ministro do Supremo. Então, ele determinou uma investigação na Receita Federal para saber se havia dados de ministros do Supremo, seus familiares, ascendentes, descendentes, toda a sua árvore genealógica, se alguém algum dia na vida, durante um período de tempo, acessou indevidamente esses dados. Então, o ministro Alexandre de Moraes fez esta determinação para a Receita. E aí, a Receita está dizendo e que já estava investigando. Por alguma razão, já estava investigando. Então, houve um encontro aí de interesses. E estas investigações já descobriram, pelo menos, a quebra, né, como eu disse aqui, da mulher do ministro e de um filho de um outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, por que o ministro Alexandre de Moraes, que é a pergunta que você me fez, pediu para abrir esta investigação na Receita Federal? Porque o ministro está querendo saber quem foi que vazou os dados do contrato do escritório da sua mulher, da Viviane, com o Banco Master, né? O jornal O Globo revelou que é um contrato no valor de 129 milhões de reais, é o maior contrato da história da advocacia no país. Isso chamou muita atenção porque o escritório dos Moraes não defende o Banco Master em nenhuma causa. Então, por que é que se pagou um valor tão alto para um escritório que não está constituído em nenhuma das ações que o Master está envolvido? E isso incomodou muito o ministro Alexandre de Moraes e acabou, né, Neila, tirando do ministro Alexandre de Moraes toda aquela notoriedade, vamos dizer assim, que o ministro conquistou ao longo das investigações que culminaram aí no desmonte do plano golpista. O Bolsonaro está preso, todo o seu governo. Então ali o ministro virou um herói nacional. E aí, de repente, quando aparece a informação de que o ministro
o escritório da mulher do ministro foi contratado por um banqueiro que está totalmente enrolado, que provocou um rombo no sistema financeiro nacional, que lesou os seus clientes, aí isso acaba tirando do Alexandre de Moraes. Espera aí, aquele ministro que age tão rigorosamente de uma forma, num outro momento ele teve uma flexibilidade por conta de 129 milhões de reais, este é o preço. Então isso incomodou demais. O Alexandre de Moraes não é mais um ministro que pode sair na rua porque ele não vai ser aplaudido como era antes, né? Isso pegou bastante. E aí o ministro colocou esse caso dentro do inquérito das fake news e dos ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque essa informação foi vinculada por um jornal. Então o ministro está concluindo, está avaliando que essa informação teve o objetivo de atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então ali ele coloca este cavalo de Troia, né, e está tentando descobrir quem que é que passou essa informação para os jornalistas. Ali na Receita ele marcou um gol, que não quer dizer que, claro, a Receita se quebrou um sigilo para se passar para jornalista, não é isso que eu estou falando. Um gol porque se não foi de lá, alguém lá quebrou o sigilo do ministro. Agora vamos entender o seguinte, Neila, a Receita Federal não tem cópia do contrato do escritório da mulher do ministro com o Banco Master, né? E o que a imprensa revelou foi trechos do contrato, foi o que previa este contrato, né? O que a Receita tem é a declaração de imposto de renda e outros dados fiscais que mostram a entrada do dinheiro, né? Então, o que eu apurei agora, Neila, de uma informação fresquinha aqui para quem está acompanhando a gente. Entre estes servidores que foram flagrados aí pela Receita Federal acessando indevidamente estes dados, um deles, que é uma pessoa que trabalhava para o Serpro, que é a empresa de tecnologia do governo, já se identificou que ele tinha ali uma espécie de uma empresa, de um esquema de venda de dados sigilosos para um negócio que ele tinha paralelo. Então alguém comprava dele dados sigilosos da Receita Federal. Então não era algo especificamente para o ministro Alexandre de Moraes, ele tinha um negócio nesse sentido. E alguém encomendou, obviamente, querendo saber o que tinha ali no imposto de renda da Viviane, da mulher do ministro Alexandre de Moraes. Então é gravíssimo o que a gente está assistindo, não é a primeira vez, Neila, depois, para não estender tanto, a gente pode voltar um pouco sobre outros episódios com a Receita Federal. Não é a primeira vez, isso é muito grave, porque se a gente está falando, Neila, de alguém que acessou os dados criminosamente da mulher de um ministro do Supremo, imagine o meu, o seu ou de quem está assistindo a gente neste momento aqui pelo Metrópolis.